Bem, a graça e a paz, sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical, dia 25/4/2021. Estamos aí avançando aí nos atributos de Deus, no conhecimento santo. E hoje está conosco o pastor José Delso. Seja bem-vindo à EBD, pastor. Graças a paz, pastor, graças a paz, irmãos, né? Então, né, já vamos aí caminhando já, né, nosso capítulo 4 já, né, do livro, um livro muito bom, né, e aí agora vamos estar estudando propriamente os atributos, né, e muito bom, né, os irmãos vão perceber aí, vão ter um conhecimento bastante interessante, eu creio. E, muito bem, hoje capítulo 4, a Santa Trindade, página 39 à página 52, e o nosso primeiro atributo, e parece que todos escolheu a dedo, né, porque de todos os atributos o mais complexo de entender é a Trindade, né, e ele começou com ele. E vamos lá então, o texto de hoje, 2 Coríntios 13:14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Paulo, ele fala das três pessoas, Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo. E ele atribui a cada um deles características que serão derramadas sobre nós. A Jesus Cristo, a graça, né? A graça do Senhor Jesus Cristo. O amor a Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, né? É indiscutível, não tem como negar a Trindade em toda a Bíblia. Eu espero estar falando a leitores bíblicos. Aqueles que leem a Bíblia sabem que não tem como negar que Deus são três pessoas. Existem igrejas, cristãos, teólogos que são unicistas, por exemplo, não acreditam nas três pessoas da Trindade. E aí sim vai diversos pensamentos e linhas teológicas, filosofias sobre isso. Mas o fato é que qualquer leitor bíblico, não é, pastor, sabe que as três pessoas são reveladas de Gênesis a Apocalipse. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está presente em toda a revelação. Eu acho interessante de Paulo, mas e depois, né? Sabemos que foi difícil a luta para Paulo, os outros apóstolos, discípulos, implantar o evangelho, por assim dizer, né? E depois, assim que eles se foram, morreram, aí veio a luta muito grande para a perseguição, para tentar se perder. Aí vem os pais da igreja chamados, né? Agostinho, depois Anselmo, a luta, a compreensão desde aquele tempo, né? Para focar nisso, e todos quantos tentaram separar a Trindade, por assim dizer, pregar um evangelho, uma teologia que não tem essa unidade na Trindade, não deu certo, porque o Deus, a Trindade Santa de Deus, e vai permanecer porque Ele é soberano sobre todas as coisas e vai revelando a todos nós, né? E graças a Deus nós temos como, né, o grande teólogo Tozer, que está para nós nos ajudar a compreender essa maravilha que é a Trindade Santa. E vamos lá então, vamos lá ver o pensamento de Tozer sobre a Trindade, né? No ponto 1, na página 44 do capítulo 4. Nem todos os que se auto-intitulam cristãos, ao longo dos séculos, foram trinitarianos. O que isso quer dizer? Nem todos que foram cristãos acreditavam na Trindade. Acreditavam em Deus como sendo um só, e com diversas dificuldades. Então, a Trindade é algo que foi, como o pastor disse, estudado nos concílios, nos momentos históricos, foram estudados. E até hoje é uma das doutrinas difíceis de ser compreendida, né? Difícil e se quer ver, a gente brincar no seminário e explicar isso numa sala de criança, que Deus são três pessoas numa só, né? Quer dizer, vai dar um nó na cabeça. Dá um nó, porque a criança ainda tem um pensamento concreto. Para ele, três pessoas é uma, duas, três, né? Agora eu conto uma, duas, três e dá uma. Então é um pouco complexo. E muitos cristãos não conseguiram compreender a doutrina da Trindade. Mas assim como a presença de Deus brilhava, mas assim como a presença de Deus
brilhava na coluna de fogo sobre o arraial de Israel, na jornada pelo deserto, deixando claro para o mundo que este é meu povo. Também a crença na Trindade brilha desde os tempos dos apóstolos sobre a igreja do primogênito em sua jornada. Então, as dúvidas da Trindade, elas foram sanadas naquilo que é possível compreender no Novo Testamento. Com Jesus Cristo vindo, o Espírito Santo sendo derramado, a igreja sendo formulada, sendo criada, sendo instituída, e os primeiros pensadores diretamente já trouxeram e fundamentaram no meio cristão a ideia de Trindade, né? Sabe-se que Deus, então, nós chamamos de deidade. Vamos ver isso mais à frente. Ou seja, o nosso Deus, de forma humana, só para clarear, seria tipo um conjunto de deuses. São 3 deuses que formam um. Ou seja, não se separa, não tem jeito de pegar Deus e cortar aqui um pedaço aqui, o Espírito Santo outro pedaço, Jesus outro pedaço, Deus. Mas são 3 deuses que formam um Deus, ou seja, isso chama-se Trindade, sem diferença entre nenhuma das pessoas, sem hierarquia entre as pessoas. Há muita discussão se Deus manda em Jesus, se Jesus não... os jovens outro dia estavam discutindo isso, né? Se Jesus é inferior a Deus, porque Jesus disse que não sabia o dia, só o Pai sabia, então tinha um segredo que Jesus não sabia, mas Deus não sabia. Não, aquilo ali foi revelação progressiva, né? Foi Jesus Cristo honrando Deus na sua grandeza, como Pai, como soberano, como Senhor daquela história, né? E aí? Dá nó, né? E às vezes nós temos uma tendência a querer simplificar a compreensão devido à nossa incapacidade, à nossa limitação como ser humano, de tentar, às vezes, simplificar na tentativa de explicar a Trindade. Lembrando sempre, né, gosto muito de uma vez que eu li lá, que toda a Trindade não pode ser um conceito simplista, né? Às vezes a gente tenta... até correndo risco de ser herege, tentar às vezes dividir para tentar clarear um pouco, né? Há muito tempo eu li um comentário, não sei se foi verdade ou não, até hoje tenho a dúvida se foi, falando mais uma vez de Agostinho. Ele estava tentando compreender a Trindade, e olha que nós estamos falando dos maiores pensadores de toda a história, né? E ele era, né, já há muitos relatos que ele era ficcionado nisso, de tentar compreender a Trindade. E aí ele veio lá, estava no mar, viu uma criança brincando, ela fez um buraquinho na areia, pegando a água do mar e colocando dentro do buraco. Aí ele chega lá e fala para a criança: o que você está fazendo? Eu vou colocar toda a água do mar dentro desse buraco. Ele falou: mas isso é impossível. Aí a criança volta e fala assim: nesse tempo também é impossível para você compreender a grandeza da Trindade, né? É só na revelação, na medida que Deus vai nos dando, né? Eu volto a insistir, não sei se ocorreu mesmo, né? Mas esse comentário, ou seja, a Trindade é algo maravilhoso, grande, complexo, mas ao mesmo tempo é possível da gente compreender o necessário e muito, né, para nos esclarecer o que nós precisamos saber. Já falamos várias vezes, às vezes nós correndo o risco de ser herege, de colocar Deus em evidência na criação, Jesus em evidência na salvação, e Jesus Cristo em evidência, e o Espírito Santo em evidência nesse tempo de consolação, e impulsionar nós a servir a Deus, a convencer do pecado, da justiça, do juízo, ainda que é verdade. Às vezes nós temos essa tendência de separar, e volto a insistir, às vezes é para tentar facilitar a compreensão de todo mundo neste tempo, mas, né, realmente não é fácil dar um nó na cabeça da gente e ter 3 pessoas em uma só. E sabemos que são 3 pessoas distintas. Um só Deus em 3 pessoas distintas. Lá no final tem uma colocação muito interessante, mas eu já vi um cidadão tentando explicar a Trindade assim, ó, é igual a gente. A gente não tem o corpo? Então, o corpo é Jesus Cristo, ele não vem carne. A gente não tem a alma?
Então Deus é amor, a alma são sentimentos. E a gente não tem o Espírito, então o Espírito Santo é Espírito. Então nós temos três partes, corpo, alma e Espírito, e Deus tem três partes. Corpo, alma e Espírito, que é o Espírito Santo, o corpo que foi Jesus, e a alma que é Deus, que é o sentimento. E olha que eu sou tricotomista, né? Mas mesmo eu sendo tricotomista, crendo que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito, três partes distintas, não dá para associar isso a Deus na sua grandeza, na sua Santíssima Trindade, né? Mas uma coisa é fato, depois que foi escrito o Novo Testamento, não dá para negar que a Trindade é um fato revelado, teológico, que permeia a nossa crença, que faz parte da nossa fé, né? E contra isso é contra o Evangelho de Jesus Cristo. A revelação bíblica. Né? No ponto 2, do capítulo 4, na página 46, Cristo jamais hesitou em usar o plural ao falar sobre si próprio juntamente com o Pai e o Espírito. É extremamente importante que pensemos em Deus como a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas nem dividir a substância. Então é tipo assim, quando Jesus Cristo ia falar sobre o Pai, eu e o Pai somos um. Eu vou, mas enviarei o Consolador, né? E ao mesmo tempo ele era o Consolador. Então assim, nós cremos na Trindade, e aqui ele já começa a entrar nesse ponto, né? E Jesus não, eu usava sempre o plural, é nós. Assim como Deus usou, o Velho Testamento usou plural na criação, e os deuses criaram os céus e a terra, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito junto, Elohims, que é uma palavra no hebraico, no plural, quer dizer, havia mais de uma pessoa, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus convida o Espírito Santo e Jesus Cristo para eles se unirem e fazer o homem a sua imagem e semelhança, né? E eles não hesitam, eles não têm medo de mencionar uns aos outros, todos a terceira pessoa. E isso nos leva à importância de que nós devemos pensar em Deus como Trindade na unidade. Não há discordância entre eles, não há diferença entre eles. Sem confundir as pessoas, ou seja, o pastor diz, são três pessoas distintas. Mas ainda assim, eu vendo três pessoas distintas, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, eu não posso dividir a substância, que é o que eu estava falando. Tem jeito de eu pegar Deus e partir ele. Agora, Deus Pai, você foi responsável pela criação, fique aí. Não dê opinião hoje. Deus Filho, você foi responsável pela salvação, você já completou sua obra, fica aí, cala a boca. Deus Espírito, levanta e vai trabalhar, porque agora é o tempo da consolação. Não, não é assim que funciona. Quando Deus fez a terra, criou tudo, os três estavam lá. Quando Deus desce e anda com Abraão, aos arredores de Sodoma e Gomorra, os três estavam lá. Quando Cristo sobe na cruz do Calvário para morrer, os três estavam lá. Quando o Espírito é derramado do Pentecostes, os três estavam lá sendo derramados. Então não se divide substância as três pessoas. A essência, né, de Deus. A essência de Deus. Né, e não se fala também três deuses, né? Onde no início, até hoje, assim, é lógico, eu já tenho um pouco mais de compreensão, mas no início, assim, quando eu ficava, assim, às vezes eu ficava um tempo bom, assim, pensando, mas como que é? Três deuses, três pessoas, um Deus, três pessoas, eu ficava naquela coisa. Realmente a gente chega a essa compreensão e o Espírito Santo vai nos conduzindo a compreender, mas realmente é isso, né? Não são três deuses, é um só Deus em três pessoas e forma a Trindade Santa, estão sempre juntos, né? Desde a eternidade para toda a eternidade, né? Não é aquela coisa, ainda às vezes, né? Vai ter aí de que foi gerada a impressão que então Jesus Cristo saiu de Deus e o Espírito Santo saiu de Deus e de Jesus Cristo junto. Não, desde a eternidade para toda a eternidade estão as três pessoas juntos. E sempre eles falam, né, nas três a unidade, são inseparáveis. Todo mundo que já tentou dividir, né, como o pastor João já falou, e há outras explicações, tentar separar, chega um ponto que não tem como, não dá, né, toda a revelação bíblica não dá margem para dividir os três, não tem como.
E lá na década de 90, teve um best-seller, um livro vendido no mundo todo, com muito pastor Carlos de Oliveira Ferreira, me obrigou a ler. Ele também leu. O autor era Benny Hinn, o título do texto era Bom Dia, Espírito Santo. O Benny Hinn, pastor americano, norte-americano, teve uma revelação que agora a gente não precisava mais falar com Jesus nem com Deus, porque a época dele já havia vencido. Nós vivemos agora no tempo do Espírito Santo, do derramar do Espírito Santo, então a gente tem que acordar e falar, bom dia, Espírito Santo, e passar o dia relacionando com o Espírito Santo. Né? Reza-se nos anais da história aí, que com o passar dos anos ele escreveu um livro pedindo desculpa dos erros que ele havia cometido nesse, né? Dizendo que ele não acreditava mais bem assim. Então essa coisa de substituir, de dividir a substância, né? Não, agora eu vou me relacionar hoje, eu estou precisando de muito favor de ser consolado, vou me relacionar só com o Espírito Santo, porque nele não tem justiça, não tem ira, nada vai concorrer contra mim. Não, ele não trabalha só, né? Ele tem parceiros, Jesus Cristo, Deus Pai, os três ali juntos, em unidade, trindade na unidade, pessoas distintas sem dividir a substância. Eu acho que esse é o conceito mais tranquilo que eu encontrei no livro para a Trindade. Trindade na unidade, pessoas distintas, sem confundir as pessoas, nem dividir a substância. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito agindo entre nós. Na página 47, no ponto 3, as pessoas da deidade, o que é deidade? Para nível de entender, de estudar, como o pastor diz, a gente não divide esses três deuses, né? A gente fica assim, né, Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito. Mas deidade, então, seria esse conjunto, seria essas três pessoas que formam o nosso Deus, que compõem o Deus que nós cremos, o Deus de Israel. Então, as pessoas da deidade, sendo uma só, possuem uma única vontade. Elas trabalham sempre juntas e nenhum ato é executado por uma delas sem a aquiescência, ou seja, sem o conhecimento instantâneo das outras duas. Todo ato de Deus é realizado pela Trindade em unidade. Já viu aquelas pessoas que olham para Cristo na cruz e acreditam que Deus não queria que ele morresse, Deus não havia dado a ordem, foi uma ordem divina. Franciele, uma coisa interessante sobre a Trindade, que a Trindade anda junto. Franciele tem discutido isso, nós temos discutido isso. Vamos pensar em Maria. Se Maria definitivamente fosse Deus, intercessora, ela estaria lá batendo os pregos em Jesus Cristo, porque ela sabia, se fosse Deus, que ele deveria morrer. Era um plano eterno, já desde a fundação dos tempos. Da Trindade. Quando Pedro olhou para Jesus e disse assim, mestre, vamos parar com esse assunto de morte, não precisa morrer. Jesus levantou os olhos, fitou os olhos dele e disse, sai de reto, Satanás. Sai de reto, Satanás. Né? Por quê? Porque ele não havia entendido o plano de Deus. Agora, você viu em algum momento o Espírito Santo falando para Jesus Cristo, não, desce. Você viu em algum momento, é incrível, eu acho isso incrível, Deus falando para Jesus Cristo, não, bobeira, Jesus, vamos resolver isso de outra forma, desce da cruz. Eu estou com dozinha de você, que é meu filho amado, e vamos largar de mão, deixar esse povo se lascar. Então, por que Jesus, lá no Getsemane, olhou para Deus e disse assim, Deus meu, por que me desamparaste? Se for possível, passa de mim esse cálice. Por que você acha por que você crê que Jesus disse essas palavras? Qual era a função pedagógica, didática, de ensino disso aí? Que não tinha outro meio. Era a Trindade Santa lá resolvendo todo o problema do homem. Não tinha outro. Se tivesse outra solução, com certeza Deus tinha feito, porque não tinha. A única solução era Jesus Cristo, né? O santo, perfeito, Deus, uma das pessoas da Trindade, pagando por nós,
pecadores, infames, que não dá conta de resolver suas questões e precisa desse Deus soberano resolver. É por isso que ele precisou entregar a vida na cruz do Calvário para pagar nossos pecados. Isso é fazer teologia. Como é que se teologiza? Discutindo, pensando sobre questões bíblicas, questões teológicas, questões acerca de Deus. Veja bem, estava ali no Getsemane, Jesus estava só. Não. A Bíblia diz que os três andam juntos, inseparavelmente juntos. Deus Pai, Deus Espírito, de alguma forma estava ali. Ele sentiu a solidão da ausência de Deus? Sim. Porque senão ele não teria tomado sobre si nossos pecados. Então qual é a didática da fala de Deus? Meu Deus, por que me desamparaste? Sabe que, lendo Tozer, eu estou de apoio a essa sistemática, deixei o Gruder, porque o Gruder é muito extenso, o Berkhoff também. Eu estou lendo a teologia sistemática do D.A. Carson. Teologia concisa, muito interessante. E pensando, e indo e vindo, e atravessando e voltando, cheguei à seguinte razão. Jesus disse essas palavras, não foi por ele, foi por nós. Não foi para ele como filho de Deus. Ele não estava com medinho também de morrer. Mas ele falou para que a humanidade entendesse que ele poderia descer da cruz, e ele disse isso de outras formas. Ele disse assim: acaso vocês não acham que eu poderia pedir ao Pai que mandasse uma miríade de anjos e me libertasse, ou fizesse isso ou aquilo? Poderia. Então ele só estava pedagogicamente insistindo com o homem que tudo que ele estava fazendo, inclusive a morte, não era por ele, era por nós. E se ele fizesse isso, não deixaria de ser Deus, de quem ele é. Não deixaria de ser Deus, mas na sua soberania, na complexidade da Trindade, seus atributos, eles tinham um plano de salvar o homem. Nada, nem Satanás, nem a morte poderia mudar isso. Percebe que tudo que Jesus fez não foi por ele, foi por nós. Inclusive dizer: por que me desamparastes? Por que Deus o desamparou ali na morte? Por nós. Então não foi para fundamentar se Deus o amava ou não. Foi para confirmar que ele nos amava. Eu gosto já falei várias vezes em sermões aí, né, ele não quis fazer para aparecer, para ser o cara, nem nada, é porque era necessário, né, porque era o único meio, né, de trazer o homem de volta a Deus, de pagar o pecado do homem e trazer de volta até eles. É o único meio. Então ele fez isso, né, e aí por isso que eu venho um bom tempo insistindo. A pessoa que já tem essa compreensão, que já vem, que Deus já se revelou a ela, ela ainda fica brincando de servir a Deus, brincando de ser crente, né, com as besteiras que faz aí, não valoriza o tamanho, eu acho que ainda não deu conta de perceber a grandiosidade que é esse plano eterno de Deus, de juntar as três pessoas da Trindade e de resolver, fazer a questão, fala assim, é Jesus Cristo, né, a pessoa de Jesus Cristo, que vai até a cruz do Calvário para pagar. É algo assim grande demais, não precisava, né? Gosto de insistir isso, Deus, a Trindade Santa não precisava de fazer isso para ser Deus, para continuar eternamente, desde sempre, sendo Deus. O único que precisa disso somos nós, e ainda ficamos aí de besteira, dando bobeira aí diante de Deus. Né? Então é isso. Aí eu trouxe agora, e vai aparecer para vocês aí uma figura, né, no ponto 4, uma figura de um triângulo. Aí vocês estão vendo aí, então, Deus, e aí de uma lateral Deus Pai, e outra Deus Filho, e outra Deus Espírito. Essa catalogação, essa divisão aqui, é só para a gente pensar. Não venha relacionar com Deus, não se relacione com Deus tentando dividi-lo. Sabe aquele dia que você está muito pecador? Então você não fala com Deus não, fala com Jesus, que ele é bonzinho. Sabe aquele dia que você está muito triste? Fala com o Espírito Santo, que ele é mestre em consolar. Não é assim que a banda toca, já dissemos isso. Sabe aquele dia que você está muito irado, com vontade de vingar? Vou falar com Deus Pai, que é o Deus dos exércitos, e vai lá e vai resolver a situação. Deus dos exércitos vai deixar isso vai parar. Baixar a mão, Deus baixa a mão do cidadão. Eu sou filho de Deus, não brinca com meu pai não, que ele te baixa a mão. Né? Não é assim que a banda toca. Tem de tudo. Então essa gravura que vocês estão vendo aí, ela é só para ilustrar, para a gente pensar.
né? Nessas três pessoas distintas. Como eu disse lá no início, tentar facilitar um pouco a nossa compreensão limitada. Limitada, né? Se não começa, né? Eu já vi assim, escola bíblica, sala de criança, a professora foi ensinar a Trindade para as crianças. Aí levou um cubo de gelo, um copo de água, e depois ela encheu a boca e soprou no ventilador. Aí virou aquele vapor, aí tudo não é água, isso aqui não é, o gelo não é água, é água. A água aqui líquida não é água, a água gasosa, o vapor não é água, é água. Então, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Não rola, não explica. Né? A ideia da Trindade é algo complexo demais. Né? O pastor disse no início, não dá para ficar tentando simplificar. Né? E voltando às lições anteriores lá, acho que não sei se foi na primeira, né, que nós fizemos, me recordo bem, com tudo que nós tentarmos mensurar Deus, vai dar errado. Se nós tentarmos mensurar a Trindade, não vai dar certo, porque nós não temos essa condição, o intelecto e tudo, nem o conhecimento de nada, né? Volto a insistir, o pouco que nós sabemos dele é o suficiente para nós, né? Mas só foi o que ele revelou, o que ele deu condições que nós conhecêssemos. Além disso, eu tentar construir uma imagem, uma figura que representa algo, aí já passa a ser heresia, passa a ser, né, algo que não é a Trindade. E aí os erros históricos, eles vêm de todas as formas, é incrível. Né? O nosso tempo aqui não nos permite ficar citando exemplo de tantos erros. Eu quero citar um clássico. Quem de vocês aí que já foi em Trindade? Já foi em Trindade? Fui uma vez, na reunião de pastores. Né? Deixa bem claro. Não, eu falei, foi em Trindade, foi na festa, não. Foi lá. Não, na cidade. Eu falei, então, aí foi uma vez. Então, uma das coisas que eu acho mais interessante, eu brincava, pegava no pé da Franciele no início da leitura bíblica dela sobre isso. A fé, ela não é burra e ela não é estúpida, ela é racional. Então, você chegando lá, você tem uma imagem da Trindade. Mas deixa eu só cortando sua explicação e já adiantando, mas lá na justificativa explicar que não é uma imagem da Trindade, é do divino para eterno. Aí querem justificar assim, não, mas é da Sagrada Família. Mas a Bíblia não tem Sagrada Família, nós nunca vimos esse termo, nunca vimos essa classificação. Jesus, ao contrário. Porque tem eu contigo, mulher. Agora sei lá, se é Pedro, minha família, né? pai, mãe e irmãos são que faz a vontade do meu pai. Mas chegando em Trindade, aí tem lá a imagem da Trindade. Aí na imagem da Trindade, há um erro grosseiro. Matemático, que o meu aluno lá do terceiro ano compreende. Qual que é o erro? A Trindade lá tem 4 pessoas. Aí tem Deus, tem Maria, tem a criança Jesus, e em cima deles tem a bombinha do Espírito Santo. Não, na verdade é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, coroando Maria. Coroando Maria. Ou seja, aí a Trindade tem 4 pessoas. Não, pensa comigo. Pergunta ao seu filho aí que tem de 7 anos para cima, que já pergunta assim, 3 é quanto? Pede ele para ir lá na cozinha e trazer 3 garfos. Ele vai trazer 3 garfos. Então, mas aí, né, Franciele, a gente consegue pegar nossos olhos, cegar os nossos olhos e aceitar todas as desculpas ímpias, seladas pelo entendimento entenebrecido e acreditar na Trindade, Deus Pai, Deus Mãe, Deus Filho. Não tem nada a ver, não, mas assim, tem para ilustrar aí. Quando eu, assim, católico, assistia lá a televisão com a minha mãe, aí eu fui descobrir da onde apareceu a padroeira do Brasil, a Aparecida, né? A senhora Aparecida lá. E encontraram uma imagem sem cabeça dentro do rio, sei lá, esqueci até o nome do rio lá em São Paulo, e o povo, é a senhora Aparecida e tal. É muito mais fácil acreditar num Deus criador, poderoso, no santo Deus, do que agora eu acho uma imagem aqui, passa a adorar essa imagem. Chega a ser irracional a situação.
Mas as pessoas pensam que nós, eu estou falando de mim, né? Não vou falar nós, não, que também eu estava falando da perspectiva minha, né? Às vezes a gente empolga e acha que todo mundo vai... Que a gente não estuda. Né? Há um tempo atrás, uns 5 meses atrás, pandemia me deu tempo, e tempo me leva a estudar. Eu fiquei 3 meses, saca você, 3 meses lendo, todos os dias, pesquisando, queimando a internet, ou o Google, estudando sobre a vida dos 3 pastorzinhos na aparição de Fátima em Portugal. Aconteceu algum fato deles lá e eu veio para a mídia e eu fui estudar. Falei, nossa, eu sei pouco sobre. E eu li, reli, e eu li a biografia deles, quem foi canonizado, quem ainda está vivo, quem ainda esconde segredo, o segredo, e pai, tá. Né? Então, assim, dá aquela impressão que todo crente é um ser limitado, que não. A gente quer uma matemática simples, trindade 3, pois 1 a mais já não é trindade, aí é quadrindade, se é que existe, né? Mas é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, distintas pessoas em unidade, sem poder dividir a substância de nenhuma delas. Então, esse gráfico aqui mesmo, esse desenho que vocês estão vendo aí, já está errado. É só para ilustrar, para a gente pensar. Porque nós pensamos em Deus. E devemos lembrar sempre que Deus é composto por essas 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Sem hierarquia. Né? Deus não é superior ao Filho, que não é superior ao Espírito, que não é inferior ao Pai. Né? Que os teólogos de hoje nem falam a primeira pessoa, a segunda pessoa, Deus é a primeira pessoa da Trindade, Jesus é a segunda pessoa, e o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Usa-se falar agora um dos membros, ou uma das pessoas. Ou as 3 pessoas da Trindade. Ou uma das pessoas. Jesus Cristo é uma das pessoas da Trindade. Não fala a segunda pessoa mais. Para não dar esse sentido de hierarquia, que um vem primeiro, outro segundo, outro terceiro. Uma classificação de quem é maior ou menor do que o outro. O D.A. Carson, ele fala uma coisa muito interessante que nós mencionamos, é um erro histórico, que o pastor já mencionou anteriormente, que nós aprendemos assim, que Deus criou o mundo, os céus e a terra. Aí isso acabou, pecou, acabou. Aí Jesus veio e salvou esse homem caído, pecador. E ele foi e o Espírito Santo veio para consolar agora e dirigir. Não. Ele diz que não é possível, que isso aí não revela a totalidade da Trindade. Porque em momento algum eles se separaram. Em momento algum eles se separam. Talvez algum deles estivesse mais em evidência num desses momentos. Antigamente, quando eu fiz seminário, nós estudamos dispensações. Dispensações do Pai, do Filho, e a dispensação que nós vemos agora do Espírito. Né? Nos seminários agora já não se fala com tanta propriedade em dispensação. Né? Não tem esse tempo marcado que cada pessoa da Trindade vai se revelar. Né? É o Deus eterno se relacionando conosco. É isso, né? Então, nós estamos falando, toda tentativa de separar um e o outro, né, será passivo de nossos erros, né? Porque nós não damos conta, não é possível, até porque não é possível fazer, né? Sabemos que neste tempo bíblico, o Consolador, o Deus Espírito Santo, né, habita em nós, dentro de nós, né? Mas não quer dizer que Deus Pai e Deus Filho também não esteja presente. Né? A Bíblia nos dá essa margem para a gente pensar, mas jamais a gente vamos tentar dividir. Lá, Deus está quietinho lá no seu trono, Jesus Cristo à sua direita, só o Espírito Santo aqui não, eles são indivisíveis, né? A Bíblia nos permite falar que ele habita, o Espírito Santo habita dentro de nós, ou seja, mas quem é o Espírito Santo é Deus, e Deus é indivisível, ou seja, estão habitando dentro de nós, as 3 pessoas. E como a gente não sabe tudo, me veio, ao estudar essa lição, ali lendo D.A. Carson, lendo Tozer, uma coisa que o pastor Carlos ensinou para nós em 1993, lá em Bela Vista, Goiás. E eu não sei responder, então eu vou deixar aqui a pergunta para ele, responda aí no grupo aí, pastor, porque todo mundo vai ficar sem essa resposta. Vou fazer a pergunta, vou passar para o ponto seguinte, deixando assim para ele. Se eu soubesse que exatamente nesse momento ele estivesse desocupado, eu ia ligar para ele falar aqui, mas ele vai responder aí no grupo. O pastor Carlos ensinou para nós, lá em 1993, no meu 2º ano de igreja,
que nós oramos ao Pai, movidos pelo Espírito, em nome do Filho. Isso prevalece? Ainda existe essa divisão na oração? Ou nós falamos com Deus? Eu sei que nós terminamos a oração em nome de Jesus. Porque tudo que pedimos em nome dele, o Pai o realizará. Mas essa fórmula ainda persiste, pastor? Aguardamos sua resposta aí no grupo. Ponto 5, página 51, do capítulo 4. E nós encerramos com essas colocações, né? E eu achei espetacular isso aqui. A doutrina da Trindade é uma verdade para o coração. O fato de não poder ser explicada satisfatoriamente não pesa contra ela, e sim a seu favor. Tal verdade precisou ser revelada, seria impossível que alguém a tivesse imaginado. E eu achei isso tão poético, tão bonito, né? A doutrina da Trindade é uma verdade para o coração. Ou a gente crê, ou não adianta muitas explicações. E o fato dela não ser podida ser explicada satisfatoriamente, não está contra. Então não existe, porque não dá conta de explicar. Não, ao contrário. Fundamenta mais ela ainda. Porque aqueles que creem, creem porque lhe foi revelado por Deus, foi lhe dado a conhecer que Deus é gloriosamente três pessoas em unidade, três pessoas distintas, que não divide a substância, que conseguem viver que vivem em comunidade, sem nenhum estresse entre elas e com conhecimento pleno de tudo que ocorre na humanidade e na criação e em tudo aquilo que existe. E deixa bem claro, eu gostei que o crer na Trindade é muito mais que o intelecto, para ninguém só por conhecimento, só por curiosidade. Aí vai aquelas pessoas, e agora eu falo assim de forma, as pessoas mais simples, quando a gente fala assim vamos usar um exemplo bem clássico que a gente sempre usa. A irmã Júlia teve a oportunidade de estudar, mas para ela basta ela crer, o coração dela, e ela fala assim, Deus, são três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, me ama, me salvou, estão juntas, operando em mim, pronto, acabou. Eu não preciso tentar explicar, até porque, mais uma vez, nenhum intelectual, nenhum maior dos pensadores vai conseguir explicar ele na totalidade, né? De forma, como diz o texto, satisfatoriamente. Não vai conseguir, então, é aquela questão, você creu, no seu coração não creu, não adianta querer buscar grandes explicações, aquelas fórmulas todas, chegar a uma conclusão exata do que é, não vai adiantar. Creu, é a Trindade, são três pessoas, um só Deus, né? São distintas, estão trabalhando em unidade desde sempre, para sempre, e é isso que eu preciso saber. Ou seja, leia bons livros, leia a Bíblia com certeza, mas peça a Deus para revelar a você a grandeza da sua totalidade, né? Nós nunca iremos compreender o 100%, mas naquilo que for possível compreender enquanto aqui na Terra, para Ele revelar a você. Porque senão só matemática não vai dar certo, só ciência não vai dar certo. É preciso uma revelação de coração para descansar na Trindade, na Santa Trindade, no Deus que são três pessoas distintas, indivisíveis, que não se divide a substância, em unidade e que não há contradição entre si. É isso. Deus abençoe vocês. A graça e a paz. Marque seu sim. E agora, a partir de hoje, cada domingo é um atributo. Cada domingo é uma crise. Cada domingo é pensar. Leia o livro, leia as páginas, marque seu sim e Deus te dê revelação. Graça e paz, irmãos, então estudem, né? Não finge que está tentando, não. Aquele que tem interesse, quer aprofundar e conhecer Deus, e o conhecer Deus, mais uma vez, não é intelecto, é no coração para servi-lo, para saber como esse Deus maravilhoso age em nós. Graça e paz, fica com Deus. A graça e a paz.